Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, para quem não me conhece. Eu sou a dona do canal Israel Reddit. Gente, agora eu tenho que fazer a introdução pro YouTube analisar e ver que eu sou uma pessoa, que não é 100% feito por IA o vídeo, tá? Alguém vai comentar aqui em quantos minutos começa o vídeo e eu vou deixar fixado para quem não quiser ficar me escutando, tá? Então, hoje teremos uma história de superação. Será? Espero que vocês gostem. Por favor, comentem, curtam o vídeo. Se vocês puderem pá, eu agradeço de coração. E pá é assim, você curte o vídeo e depois vai aparecer a opção IPA. É de graça, 3 vezes na semana e já ajuda bastante, tá bom? Um beijo no coração e até logo! Matthew Calderon, o homem mais rico de Los Angeles, passou 5 anos tentando me conquistar, mas eu nunca lhe dei um segundo olhar. Eu sabia que não passava de uma entre 100 candidatas no chamado desenho da esposa. Na véspera do casamento, ele sorteava um nome aleatoriamente. A escolhida se tornaria sua noiva. E eu já sabia o resultado, porque havia renascido. Na minha vida anterior, Matthew tirou meu nome, e eu me tornei a noiva que todos invejavam. Mas no dia do nosso casamento, ele ficou bêbado e perdeu uma ligação da meia-irmã, Lucilla Vance. Como resultado, ela morreu de ataque cardíaco. No dia seguinte, ele me arrastou até o necrotério, puxou meus cabelos e me obrigou a me curvar diante do corpo de Lucilla repetidas vezes. Por que você manipulou os resultados? Você sabia que eu amava a Lucy. Seu roupas por eu vestir o vestido dela e me jogou no rio. Por fim, pregou-me dentro de um caixão e me deixou sufocar. Quando abri os olhos novamente, estava de volta ao passado. Meu corpo estava ileso, mas a dor permaneceu por 5 longos anos. Eu jurei reescrever meu destino. Desta vez, troquei a ordem das caixas misteriosas para garantir que ele tirasse o bilhete em branco. A partir de agora, o romance distorcido deles não tinha mais nada a ver comigo. O número que o Sr. Calderon tirou é em branco. As 99 mulheres na sala perceberam instantaneamente que haviam perdido a chance de se casar com o homem mais rico da cidade. Que diabos! Alguém murmurou, rasgando seu número. Manipulado, não é? Tudo aquilo era só um show, outra gritou, apenas para ser silenciada quando alguém tapou sua boca. Você está querendo morrer? Todas nós sabíamos que éramos só figurantes. Você não viu como o Sr. Calderon olha para a Lucilla? Ele não consegue tirar os olhos dela. Se tivesse encontrado qualquer outro número, a escolhida estaria condenada. A mulher que tentou gritar cerrou os dentes, mas Lucilla é meia-irmã dele. E daí? Eles não são parentes de sangue. É perfeitamente normal que se casem. Nós éramos apenas preenchimento. Se quer saber, a única que tinha chance de vencer e sobreviver era Kimberly Veles, na primeira posição. Rasguei calmamente o papel marcado com o número 1. Meus músculos se contraíram involuntariamente, um eco da dor que eu ainda lembrava. Matthew, tremendo de empolgação, levantou-se e puxou Lucilla para um abraço. Lucy, eu te escolhi desta vez. Você não pode fugir. Lucilla corou e tentou afastá-lo, mas ele a apertou ainda mais. Mas, Matt, eu só te vejo como meu irmão. Não importa. Você vai se acostumar. Isso é destino. Ele segurou o rosto dela com ternura e depois me lançou um olhar gélido. Um arrepio percorreu minha espinha e eu me enrijeci. Será que Matthew também havia renascido? Mas mesmo que tivesse, eu não devia nada a ele. Eu tinha dado exatamente o que ele queria. Finalmente estava livre. Erica Calderon, madrasta de Matthew e mãe biológica de Lucilla e minha, pigarreou na mesa principal, o pânico surgindo em seus olhos. Matt, nunca imaginei que você realmente conseguiria tirar o bilhete em branco entre 99 opções. Parece que você e a Lucy realmente foram feitos um para o outro. Ainda assim, isso é inesperado. Vou precisar falar com seu pai. Matthew não conseguiu esconder o sorriso. Tudo bem. Ele lançou um olhar provocador na minha direção. O resto dessas mulheres pode ficar até o casamento. Considere isso uma compensação. Ele esperava que eu ficasse frustrada ou chorasse. Em vez disso, apenas sorri e bati palmas junto com as outras. Na minha vida anterior, chorei de alegria quando chamaram meu nome, só para me virar e ver o rosto de Matthew pálido, os olhos fixos inteiramente em Lucilla, sem sequer olhar para mim. Agora que eu tinha uma segunda chance, não ficaria mais por ele como uma boba apaixonada. Minha reação pareceu irritá-lo. Ele pegou a mão de Lucilla, anunciou em voz alta que sairiam para um encontro e foi embora furioso. Com eles fora, as outras 98 mulheres se dispersaram. Eu estava prestes a arrumar minhas malas quando Erica me puxou para um canto. Antes que eu pudesse reagir, ela me deu um tapa no rosto. Sua garota miserável. Eu manipulei esse sorteio para o Matthew escolher você. Como acabou em branco? Ela me deu outro tapa. Você é igual ao seu maldito pai. Eu sou sua mãe, não uma estranha. Quando eu mandar você fazer algo, obedeça. Minha bochecha queimava, mas a dor emocional era ainda pior. No dia em que você se divorciou do meu pai e se casou com a família Calderon levando a Lucilla, sua filha, você deixou de ser minha mãe. Os olhos de Erica vacilaram por um instante, depois endureceram. Se algo acontecer com a Lucy por causa do que você fez, você está morta. Eu só descobri que o sorteio havia sido manipulado na minha vida anterior, quando fui pregada dentro daquele caixão.
Erika queria que Lucila se casasse com alguém poderoso, mas também precisava ajudá-la a esconder um segredo. Eu era apenas o dano colateral usado para manter esse segredo enterrado. Agora, só queria vê-los se destruírem. O segredo deles não significava nada para mim. Esfreguei a bochecha latejante, mantendo a expressão vazia. Vou me casar com Clifford Russell. Considere isso um pagamento pelo dinheiro que você gastou mantendo meu pai vivo todos esses anos. Os olhos de Erika brilharam com interesse. Clifford Russell era uma figura notória em Los Angeles. Diziam que era impotente, o que o tornava volátil e bissexual. Diziam que tivera inúmeros amantes, e que a maioria supostamente morrera em sua cama. Coincidentemente, ele estava procurando uma esposa para se estabelecer. Eu sabia que Erika não me deixaria ir se eu permanecesse solteira. Em vez de permitir que ela me casasse com algum bandido ou mendigo, preferi me voluntariar para Clifford. Além disso, eu sabia que havia mais nele do que os boatos sugeriam. Erika sorriu de lado. Assim é melhor. Fique quieta e espere pelo seu casamento. Com isso, ela se virou e saiu com passos apressados. Meu quarto ficava na ala oeste da propriedade dos Calderon, e a única entrada ou saída era pelo jardim. Hoje, o jardim estava impregnado pelo aroma de lavanda. Lucila cobriu a boca e soltou um espirro delicado. Matt, quem plantou toda essa lavanda? Eles não sabem que sou alérgica. Matthew pressionou um lenço contra o nariz dela, olhando para ela com pura preocupação antes de se virar para o jardineiro. Passe o triturador por todo o campo. Derrube o balanço e aqueles ninhos de pássaros também. Elimine tudo. Meu pai havia desenterrado aquela lavanda na beira da estrada durante um dos seus poucos momentos de lucidez. Ele me disse que mesmo quando partisse, as flores ficariam. Ao ver o jardineiro levantar a pá, meus olhos se arregalaram. Espere. Todos congelaram, lançando olhares nervosos para Matthew. Sua expressão era impossível de decifrar. Você acha que é dona do lugar? Acha que pode plantar o que quiser? Ou está tentando provocar as alergias da Lucy de propósito? Quando eu tinha 5 anos e meu pai estava morrendo, invadi a propriedade dos Calderon, esperando que Erika o ajudasse. Ela tentou me expulsar, mas o pai de Matthew, Elwood Calderon, a impediu. Ele disse que apoiar uma criança como eu era um simples ato de caridade. Eu morava com os Calderon havia 20 anos. Naquela época, Matthew costumava me incluir nos jogos com a equipe quando eu era tímida demais para participar. Ele dizia que aquela propriedade sempre seria minha casa. Uma pequena placa de madeira ainda estava ao lado do canteiro de lavanda, escrita por Matthew quando era menino. Um lugar para mim e para a Kim. Nosso lar para sempre. Baixei os olhos, ignorando a madeira já apodrecida, e me curvei profundamente. Senhor Calderon, senhorita Vance, peço desculpas. Eu não conhecia as regras. Mas, por favor, não destruam as flores. Eu mesma vou desenterrá-las. A formalidade rígida da minha reverência pareceu deixá-lo desconfortável. Então, Lucila começou a tremer. Matt, estou me sentindo tonta. A voz suave dela o trouxe de volta à atenção. Ele fez um gesto impaciente para o jardineiro. O que você está esperando? Faça logo. A lavanda exuberante desapareceu na máquina, reduzida instantaneamente a uma polpa roxa espalhada pelo chão. Não. Avancei sem pensar, agarrando freneticamente qualquer caule que conseguisse alcançar. Assustado, Matthew soltou Lucila, e ela tropeçou para trás contra o tronco de uma árvore. Você está tentando morrer? Os olhos dele estavam vermelhos de raiva enquanto me puxava para trás. Então ele congelou ao ver a única flor esmagada e o pedaço de madeira podre na minha mão. Você... As lágrimas finalmente caíram. Quando abri a mão, a madeira se desfez em pó. Matthew, eu não tenho mais um lar. Ele hesitou, estendendo a mão como se fosse me abraçar. Então Lucila gritou. Grupos de lagartas caíram da casinha que eu havia construído, pousando sobre ela. A expressão de Matthew endureceu instantaneamente. Ele correu até ela e a puxou para longe. As lagartas eram levemente tóxicas, mas ele as retirou do cabelo dela com as próprias mãos. Ele se virou para mim, o rosto torcido de repulsa. Você quase me enganou com essa atuação. Gosta de brincar com insetos? Ótimo. Você aí, coloquem as lagartas na camisa dela. Várias criadas obedeceram. O jardineiro me agarrou, prendendo meus braços atrás de mim. Eu não fiz isso. Como poderia ter sido eu? Matthew apenas zombou, sem responder. Claro que ele não confiava em mim. Se confiasse, não teria presumido na minha vida passada que eu manipulei o sorteio sem sequer perguntar. Eu pretendia avisá-lo de que Lucila escondia um segredo, por gratidão aos Calderon por me acolherem. Agora, arrependia-me desse impulso. Eu queria vê-lo perder a cabeça quando finalmente descobrisse a verdade. Parei de lutar e deixei que as lagartas fossem jogadas sobre mim. Por onde rastejavam, minha pele ficava vermelha, inchada e insuportavelmente coçando. Lucila se recompôs e puxou a manga de Matthew. Isso não é um pouco demais, Matt? Agora estou bem. Lucy, você é boa demais. É por isso que as pessoas se aproveitam de você. Vamos, vou te levar ao médico. Ele passou por mim sem olhar para trás. O jardineiro me soltou e eu quase desmaiei. Cravei os dedos na terra escura para não gritar, manchando as mãos de lama e sangue. Por causa de Matthew, ninguém ousou me ajudar. Tive que tirar as lagartas sozinha, lutando contra a dor e o enjoo, antes de cambalear até o consultório do médico da família.
Entrei e encontrei Matthew atrás da cortina, aplicando uma solução medicinal em Lucila. Era um procedimento simples, mas sua respiração soava pesada demais, íntima demais. Quando ele puxou a cortina, Lucila estava mole contra a mesa de exame, e os dedos dele brilhavam com o remédio. Os olhos de Matthew percorreram meu pescoço vermelho e cheio de bolhas. Ele jogou o frasco de remédio na minha direção. Fui lenta demais para reagir. O vidro se estilhaçou no chão, espalhando o líquido. Não incomode o médico. Use o que está no chão. Na propriedade dos Calderon, e em toda Los Angeles, a palavra dele era lei. Se ele dissesse que eu não poderia ver um médico, ninguém me tocaria. Ajoelhei-me e, com as mãos sujas de lama, recolhi o remédio derramado para espalhar no pescoço. Quando levantei os olhos, Matthew desinfetava delicadamente as mãos de Lucila. Matthew, estou deixando a propriedade dos Calderon. O Matthew, de 9 anos, me prometera um lar, mas aquele lar não existia mais. Era hora de me despedir. Ele terminou de limpar as mãos de Lucila e beijou as pontas dos dedos dela. Sua expressão permaneceu inalterada. Diga isso de novo. Respirei fundo. Eu disse que você e a senhorita Vance vão se casar. Eu sou apenas uma estranha. Devo ir embora, como as outras 98 candidatas. Matthew, isso não é um pedido. Estou te informando. Me informando? Ele não parecia perceber que seu tom havia mudado. Kimberly, você está planejando desistir do tratamento do seu pai em coma? A ameaça era clara. Fiquei tensa, tremendo ao lembrar da vida passada. Ele já me segurara nos braços, apenas para me empurrar para dentro de um caixão com as próprias mãos frias. Mas apesar de toda a sua arrogância, Matthew jamais imaginaria que eu estava prestes a me casar. No passado, quando éramos próximos, eu ameaçava sair apenas para fazê-lo ceder. Agora, eu não precisava que ele cedesse. Eu estava realmente indo embora. Após um longo silêncio, Matthew zombou. Se está com medo, fique. Lucy precisa de uma empregada pessoal. Você pode aquecer nossa cama na noite de núpcias. Lucila corou e bateu levemente no peito dele. Matt, que vergonha. Ele segurou a mão dela e a tomou nos braços. Por que ser tímida? Vamos. Enquanto passavam, o salto de Lucila me atingiu, e eu caí sobre os cacos de vidro. Usei uma pinça médica para retirar o vidro da perna, e apliquei o remédio de qualquer jeito. De volta ao quarto que ocupei por 20 anos, tentei arrumar minhas malas, querendo ser como as heroínas dos romances que eu costumava ler, mas percebi que não possuía nada ali. Matthew costumava tirar fotos comigo o tempo todo. Eu não sabia quando aquilo parou, mas as fotos emolduradas mostravam apenas como éramos há 10 anos. Lucila estava fora do país havia uma década, e ele suspirava por ela o tempo todo. A futura suíte nupcial estava coberta de fotos espontâneas dela, tiradas por um detetive particular que ele contratara. Enfiei meus documentos no bolso e me sentei na beira da cama, sentindo-me vazia. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da enfermeira do hospital. Senhora. Velez, seu pai acabou de recobrar a consciência. Ele está chamando seu nome. Eu manqueei até o hospital. No segundo em que cheguei, pude ouvir meu pai sussurrando meu nome da cama. Isso não tinha acontecido na última linha do tempo. Na minha vida anterior, a energia tinha falhado e, sem o ventilador, ele se foi em 1 minuto. Para um paciente em estado vegetativo, qualquer mudança era algo enorme. Isso me deu esperança de que talvez eu realmente o visse abrir os olhos novamente nesta vida. A enfermeira saiu do quarto para nos dar privacidade, e eu me sentei ao lado da cama, pegando a mão do papai. Estou deixando a família Calderon. Cansei deles. Sinto muito por não ter conseguido salvar a lavanda que você me deu. Pai, você pode acordar e me dizer onde você encontrou essas sementes? Abaixei a cabeça, deixando as lágrimas virem. Estive te procurando por toda parte, e aqui está você, chorando como se seu pai tivesse morrido. Lucila entrou dançando, braços cruzados e quadris balançando. Ela me lançou um olhar de lado com um leve e malicioso sorriso. Limpei meu rosto. O que você quer? Lucila chutou forte a cama do hospital. Os monitores conectados a ele imediatamente começaram a apitar em protesto. Ela apenas levantou o queixo. Mamãe disse que você vai casar com aquele pervertido? Não respondi, observando-a com cautela. Normalmente, eu não me importaria se você casasse com um mendigo, disse ela. Mas ouvi dizer que você sabe meu segredo. Não vou dizer nada, respondi. Lucila parecia ter acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Como posso ter certeza? Se você falar, o Matt vai me deixar na hora. Os olhos dela ficaram vermelhos com uma intensidade repentina. Só vou me sentir segura se você estiver morta. Uma lâmina deslizou da manga dela e ela avançou. Me recostei por instinto, caindo sobre meu pai. Lucila não parecia mais frágil. Ela segurava a lâmina firme, mirando direto na minha garganta. De repente, uma mão pálida e enrugada agarrou o pulso de Lucila. Os monitores estavam apitando alto nos meus ouvidos. O médico tinha dito que o som das máquinas era frequentemente um prenúncio de um paciente acordar. Virei a cabeça rapidamente. Pai? Ele não abriu os olhos, mas sua mão instintivamente impedia Lucila de me machucar. Não, você. Toque, minha filha. Sapatos de couro batiam no chão, chegando mais perto. Num piscar de olhos, Lucila cortou a própria ponta do dedo, enfiou a lâmina na mão do meu pai e explodiu em falsas lágrimas histéricas. Não me mate! Matthew a puxou para seus braços.
ela se agarrou a ele desesperadamente. Matt, o pai da Kimberly, tentou me matar. Acabei de ouvir que ele estava acordando e fui vê-lo. Será que fiz algo errado? Lucila olhou para ele entre lágrimas, e aquela única gota de sangue em seu dedo imediatamente fez Matthew explodir. Ele agarrou meu pulso, a outra mão apertando meu maxilar com força. Está tentando matar a Lucy de novo, é? Paguei as contas médicas do seu pai por anos. É assim que você me paga? Balancei a cabeça violentamente. Eu não fiz isso. Não fui eu. Matthew me deu um sorriso cruel. Certo, dessa vez não foi você. Foi seu pai. Um medo me invadiu. Caí de joelhos implorando. Não foi meu pai. Ele está em estado vegetativo. Ele não sabe de nada. Lucila tentou me matar. Foi ela. Lucila retrucou imediatamente. Eu não fiz isso. Matt sabe que eu desmaio ao ver sangue. Ela pressionou a mão na testa ao dizer isso, interpretando perfeitamente o papel. Matthew não duvidou dela nem por um segundo. Ele viu a lâmina de barbear na mão do meu pai, cerrou os dentes e assentiu. Bom. Muito bom. Então, ele estendeu a mão e arrancou o tubo do ventilador do meu pai. Meus ouvidos começaram a zumbir. Levantei-me às pressas, tentando reconectar a máquina, mas ele me empurrou no chão. Não, Matthew, por favor. Meu pai vai morrer em 1 minuto sem esse ventilador. Me bate, me mata. Só, por favor, deixa ele em paz. Matthew olhou para mim friamente. A morte é fácil demais. E não pense que eu não sei que um paciente como ele consegue sobreviver 10 minutos sem ventilador. Só estou te punindo. Ele entrou em contato com o hospital e ordenou que cortassem a energia do quarto por 10 minutos. Matthew pegou Lucila com um braço e olhou para mim. Amanhã é minha noite de núpcias. Você vem aquecer minha cama. Se você não aparecer, vai se arrepender. Rastejei até a cama, soluçando enquanto tentava empurrar ar para os pulmões do meu pai, eu mesma. Não funcionou. A energia voltou 10 minutos depois, mas no segundo em que reconectei o ventilador, o monitor cardíaco ficou sem sinal. Meu pai estava morto. Eu suportei a vida sob os Calderon, deixei que me humilhassem só para mantê-lo vivo, e agora ele se foi. Sentei ao lado da cama, abraçando os joelhos, quando ouvi passos novamente. Meus olhos estavam vermelhos e inchados quando olhei para cima. Você pode me fazer um favor? Eu não sabia o que ele queria provar, mas o casamento de Matthew foi ainda mais luxuoso do que qualquer coisa que eu já tinha sonhado. O vestido de Lucila estava incrustado com 1000 gemas, brilhando à luz. Ao entrar, Matthew percorreu o salão com o olhar instintivamente, mas eu não estava no meu lugar designado. Depois dos votos, as 98 mulheres que ele havia reunido se aproximaram para oferecer brindes. Ele franziu a testa e perguntou: Onde está a Kimberly? A número 25 pensou por um momento. Você quer dizer a número 1? Não a vi. Matthew franziu a testa. Ela tem um nome. Ela não é só a número 1. A número 25 assentiu sem expressão, observando-o se afastar. De repente, ele se lembrou de que Erica era tecnicamente minha mãe. Ele atravessou o salão para encontrá-la. Ela sorria, segurando o celular e dizendo algo para Elwood. Erica, por que eu não vi a Kimberly hoje? Erica e Elwood trocaram um olhar sugestivo. Matthew sentiu um súbito sobressalto de medo. Então Erica levantou o celular. Na tela brilhante, ele viu algo que nunca esqueceria. Matthew passou pelas possibilidades em sua cabeça. Talvez ela estivesse evitando-o porque ele desconectou o ventilador do pai. Ou talvez estivesse agindo mal, envergonhada de ter magoado Lucila 2 vezes. Mas ele nunca viu isso chegando. A certidão de casamento de Kimberly brilhando na tela do celular. O noivo era seu jovem tio, Clifford Russell. Na foto, Kimberly sorria, uma expressão doce e genuína que atingiu Matthew como um golpe físico. Ele percebeu que não via um sorriso assim no rosto dela havia 10 anos. Erica sorriu radiante para a imagem. Ver a Kim casada é um sonho realizado. Você sabe como as pessoas falam se a Lucy se casar primeiro. Elwood parecia diferente. O Cliff se acalmou recentemente. Ele vai tratá-la bem. O que é isso? A voz de Matthew soou áspera como lixa. Uma certidão de casamento. É da Kim e... O sorriso de Erica desapareceu quando Matthew pegou o telefone e o jogou no chão. Não satisfeito, ele esfregou o salto do sapato social contra a tela quebrada. Casada? Que casamento? Eu disse que ela podia? É falso. Ela está mentindo para mim de novo. A sala ficou em silêncio absoluto. Os convidados esticaram o pescoço para ver a confusão. Elwood, sempre obcecado pelas aparências, endureceu a expressão. Matt, se controla. Lucila correu até ele com seu vestido de alta costura, quase tropeçando na barra. Matthew não fez nenhum movimento para segurá-la. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e sua voz saiu suave e trêmula. Matt, o que está acontecendo? Matthew respirava pesadamente, com a visão turva. Ele havia renascido, já tinha vivido aquela linha do tempo antes, e sabia que Kimberly era imperdoável. Então por que, no instante em que viu que ela estava casada, seu primeiro instinto foi destruir o marido dela, mesmo que aquele homem fosse seu próprio tio? Lucila parecia desconfortável. Ela trocou um olhar rápido com Erica, e só depois de confirmar que seus próprios segredos não haviam sido expostos, seus ombros relaxaram. Forçando um sorriso, estendeu a mão para a de Matthew.
ele se afastou. Foi a primeira vez, desde que ela o conquistou, que ele rejeitou seu toque. Matthew parecia pálido. Ele esfregou as têmporas. Não estou me sentindo bem. Vou voltar para o meu quarto. Ele se recusava a acreditar que Kimberly realmente estava casada. Mas, ao se virar para sair, um servo bloqueou a porta, segurando uma pilha de envelopes pesados. Senhor e senhora Calderon, estes são convites de casamento do Sr. Russell. Ele pediu para dizer que vai cuidar bem da senhorita Velez e que eles estão muito felizes juntos. A respiração de Matthew falhou. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele reagiu, quebrando um vaso sobre a mesa próxima. Abra-os. Jogue-os no vaso sanitário. Feliz? Kimberly, me deixar é realmente tão emocionante assim para você? Os convidados se dispersaram, sem ousar mencionar o incidente. Só Lucila se aproximou depois, timidamente. Matt, você não está feliz que a Kimberly se casou? Matthew se virou para encará-la em meio aos destroços da sala. Lucy, olhe para mim. Você mentiu sobre o que aconteceu no hospital ontem? Lucila respondeu rápido demais. Claro que não. Eu nunca mentiria para você. Matthew assentiu. Entendi. Ele se retirou silenciosamente para o escritório. A noite de núpcias que antes esperava agora parecia sem sentido. Por volta da meia-noite, abriu a porta para ir ao jardim, apenas para ouvir um tênis rangendo no chão da sala. O homem estava tentando drogar o vinho. Os seguranças de Matthew prenderam o intruso no chão, e Matthew pisou firmemente na cabeça dele. O que você quer de mim? O homem estava apavorado, soluçando descontroladamente. Sr. Calderon, eu falo. Vou contar tudo. Alguém me pagou $1 milhão para drogar seu vinho. Era para colocar nas bebidas da recepção hoje, mas... Matthew entendeu o resto sem precisar ouvir. Ele tinha estragado a recepção e não tinha tocado uma gota de álcool. Por isso não desmaiou como em seu sonho profético. Isso explicava tudo. Ele normalmente aguentava a bebida, mas na linha do tempo anterior desmaiou e perdeu o pedido de socorro de Lucila. Seu olhar se tornou cortante. Fale. Quem te contratou? O homem balançou a cabeça violentamente. Não posso dizer. Não posso. Sr. Calderon, eles vão me matar. Matthew ofereceu um sorriso frio. E você acha que guardar segredos de mim vai te manter vivo? Ao sinal dele, os seguranças atacaram o homem. Em poucos instantes, ele estava ofegante. Eu vou falar. O homem fez um gesto para que Matthew se inclinasse. Foi a Erika. Ela disse que a droga era para o bem do seu casamento com a Lucila. Essa única frase esclareceu tudo. A pessoa que realmente fez com que ele não atendesse ao pedido de ajuda de Lucila foi sua madrasta, Erika. Mas por quê? Na vida passada, por que ele foi drogado mesmo quando se casou com Kimberly? Matthew não conseguia entender. Ele mandou os seguranças arrastarem o homem e ordenou que sua equipe investigasse. Matthew confirmou que Kimberly estava casada, mas não conseguia se obrigar a ir até ela, especialmente agora que suspeitava que poderia ter cometido um erro com ela. Mandou alguém ao hospital para verificar o pai de Kimberly, apenas para ser informado de que o homem havia sido cremado no dia anterior. Ele olhou para o mensageiro, incrédulo. Achei que pacientes em estado vegetativo podiam respirar sozinhos. O médico enxugou o suor da testa. O Sr. Velez foi um caso único. Ele precisava de oxigênio constante. Tirar o ventilador, mesmo que por 1 minuto, significava que não havia volta. A percepção o atingiu como um trem. Na vida passada, poucos dias antes de Lucila morrer, ela insistiu em realizar um experimento científico. Cortou a energia da ala particular, deixando os pacientes sem ventiladores por 10 minutos. Depois, chorou para ele dizendo que o experimento falhou. A lista de mortos incluía o pai de Kimberly. Matthew sentiu o peso esmagador de mais um erro. Ligou para Kimberly inúmeras vezes, até que a chamada passou a cair direto na caixa postal. Ignorou os convites de Lucila para jantar e sentou-se no antigo quarto de Kimberly, passando o polegar sobre uma foto dos dois de 10 anos atrás. Por que você não me pediu para tirar outra? Murmurou para o quarto vazio. Então voltou à realidade. Apesar de tudo, Lucila parecia inocente. Ele precisava esclarecer as coisas, mas não conseguia alcançá-la. Lembrando do histórico dela de problemas cardíacos, começou a procurá-la freneticamente pela casa. Parou abruptamente do lado de fora do quarto de Erika, ao ouvir vozes lá dentro. Mãe, você não contratou aquele cara para drogar o Matt? Por que ele não vem ao meu quarto à noite ultimamente? Vou investigar isso para você, querida. E mãe, Lucila continuou. Eu fiz uma bagunça naquele dia. Tentei matar a Kimberly para calá-la, mas o pai inútil dela realmente atrapalhou. Fiquei irritada. Graças a Deus o Matt entrou e desligou o ventilador do velho para mim. Ouvi dizer que ele já foi cremado, mas ainda estou preocupada que a Kimberly possa falar. Não se preocupe, Erika a acalmou. Kimberly vai ficar calada quando se estabelecer com Clifford. Você só precisa manter a coleira no Matt. Matthew não tinha memória da viagem. Quando voltou a si, já estava estacionado do lado de fora do prédio do escritório de Clifford. Ele me viu assim que saí. O sol da tarde batia no meu vestido longo, tornando-me impossível de ignorar contra o fundo cinza da rua movimentada. Eu também o vi, mas o ignorei. O motorista de Clifford já segurava a porta aberta, mas antes que eu pudesse entrar no banco de trás, Matthew agarrou meu pulso. Você recebeu o convite? Tecnicamente você é meu sobrinho agora, eu disse. O maxilar de Matthew se contraiu.
Você não é minha tia. Não vou aceitar isso. Você tem que aceitar, respondi, quebrando a trégua não dita entre nós. Eu não me casei com você desta vez. Você não está feliz? Os olhos escuros de Matthew se apagaram. Pela primeira vez ele não revidou. Desculpa, só hoje percebi que nada disso foi culpa sua. Arranquei minha mão. Você acha que é tão justo, mas só estava sendo enganado. Na verdade, eu te fiz um favor. Agora você e sua preciosa Lucila podem viver a vida perfeita que sempre quiseram. Não fale dela. Matthew me interrompeu, puxando-me para um abraço apertado. Eu sei que seu pai faleceu por minha causa. Desculpa. Sinto muito. A menção ao meu pai me fez tremer. Ainda sentia o frio da mão dele na minha. Desculpas resolvem alguma coisa? Meu pai morreu por sua causa. A menos que você planeje pagar isso com a própria vida, guarde suas palavras. Ao ver as lágrimas no meu rosto, Matthew pareceu atormentado. Eu vou compensar você, Kim. Só me perdoe uma última vez. Ele se inclinou, a voz baixando para um sussurro persuasivo, os lábios a poucos centímetros dos meus. Divorcie-se de Clifford. Você não o ama. De repente, uma voz interrompeu. Você não precisa se preocupar com o meu casamento, Matthew. Matthew ficou tenso. Rapidamente se recompôs, a expressão tornando-se gélida. Casamentos em famílias como a nossa nunca são reais. Se quer saber, Clifford, você deveria deixar a Kim ir. A propósito, Kim, você provavelmente não sabe disso, mas meu tio não é exatamente uma boa pessoa. Num momento, ele tentava criar uma barreira entre nós. No seguinte, me viu sorrir e segurar o braço de Clifford. Olhei para meu marido. Cliff, o que você está fazendo aqui embaixo? Clifford afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. A segurança me disse que havia um lunático aqui embaixo. Precisei ver com meus próprios olhos. A tensão era palpável. Falei rapidamente. Matthew, não venha aqui sem motivo. Não somos próximos e meu marido fica com ciúmes. Matthew procurou no meu rosto qualquer sinal de hesitação. Kim, eu sei que você só se casou com ele para me irritar. Se você tem medo de deixá-lo, eu posso ajudar. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Se eu me divorciar dele, para onde eu iria? Ainda existe um lar para mim? Você pode voltar para... A voz de Matthew ficou presa na garganta. Ele queria dizer para eu voltar para a família Calderon, mas não conseguiu. Vamos deixar assim. Parabéns pelo seu casamento. Virei-me para sair com Clifford, mas Matthew bloqueou meu caminho. Me dê uma chance de provar meu valor. Vou fazer Lucila e Erika pagarem pelo que fizeram com você. Meu olhar vacilou, e lhe ofereci um raro sorriso tímido. Tudo bem, cuide delas, e eu vou considerar. Entrei no carro. A porta se fechando cortou o olhar intenso de Matthew. Clifford imediatamente se inclinou para me beijar. Querida, me diga que você não está realmente pensando nele. Fui eu quem quebrou aquele cara que confessou sobre a Erika e a filha dela. Não sou eu que mereço o crédito? Não pude evitar rir. Vamos ver como você se comporta. Clifford estava no hospital no dia em que meu pai morreu. Foi então que entendi. Eu já o tinha visto algumas vezes na propriedade dos Calderon quando éramos crianças. Clifford não era muito mais velho que Matthew, e eles costumavam brincar juntos. Eu só nunca soube o nome dele naquela época. Antes de registrarmos o casamento, Clifford me fez assistir enquanto realizava um exame médico. Ele me fez conferir os resultados sozinha, dizendo que queria que eu confirmasse que meu futuro marido estava limpo. Na nossa noite de núpcias, descobri que os boatos estavam completamente errados. Ele não era impotente, pelo contrário, era incrivelmente intenso. O celular de Clifford vibrou. Era uma mensagem de Matthew. Traga a Kim em 3 dias. Festa de aniversário da Erika. Vai ter um show. O 50º aniversário de Erika foi um evento luxuoso, organizado pessoalmente por seu enteado, Matthew. Todas as figuras proeminentes de Los Angeles foram convidadas. Quando cheguei ao lado de Clifford, Erika estava sob os holofotes ao lado de Lucila, que estava igualmente deslumbrante. Os convidados a cercavam com elogios. Ela tem muita sorte, divorciada, com um filho, e ainda assim conseguiu se casar com alguém tão rico. Olha como ela é bonita. E a filha, Lucila, estudou no exterior por 10 anos. Dizem que é brilhante. Espera, não ouvi dizer que a Erika tinha outra filha? Alguém olhou para mim, depois notou Clifford e arregalou os olhos. Ela realmente se casou com aquele tirano? Que azar. Ouvi dizer que ele a obrigou a fazer um exame médico antes do casamento. Deve achar que ela é suja. Franzi a testa, confusa. Desde quando eu fui a examinada? Será que Clifford deixou que pensassem isso? Olhei para ele, mas ele apenas me lançou um olhar de inocência fingida. Lucila se aproximou, com o queixo erguido. Parabéns pelo casamento, Kimberly. Nunca pensei que você realmente se casaria. Ela fez uma pausa, o tom pingando sarcasmo. Você não vai acreditar no presente enorme que o Matt está me dando, mesmo sendo aniversário da mamãe hoje. Erika me avaliou de cima a baixo com um sorriso discreto. Kim, o Cliff está te tratando bem, espero. Assenti sem expressão. Erika ia dizer mais alguma coisa, mas foi interrompida. Matthew bateu no microfone. O som agudo ecoou pelo salão, silenciando a multidão. Lucila correu até ele. Não havia calor no olhar de Matthew. Embora hoje seja o aniversário da Erika, tenho um presente especial para ela e para a filha dela.
Desejo muito amor e felicidade às duas. Lucila sorriu de forma coquete. Matt, você é tão doce. O melhor ainda está por vir. Matthew acariciou a bochecha de Lucila, mas o olhar em seus olhos era frio. No momento seguinte, 2 seguranças arrastaram um homem espancado e quase inconsciente para dentro do salão. Eles o jogaram no chão diante delas. Senhora Calderon, Senhora Vance, me salvem. Os olhos de Lucila vasculharam a sala antes de ela rapidamente cobrir o nariz. Quem é aquele? Está com um cheiro horrível. O olhar de Matthew, no entanto, se fixou em mim. Lucy, você não o reconhece? Esse é o cara que vocês escolheram a dedo para me drogar. Um leve sorriso surgiu nos meus lábios. Erika entrou em pânico imediatamente. Te drogar? Não sei do que você está falando. Lucila balançou a cabeça também, fingindo inocência. Matthew assentiu. Certo, você não sabe de nada. Mas, Lucy, eu sei seu segredo. Lucila ficou pálida. Ela forçou um sorriso lisonjeiro. Nunca escondi segredos de você, Matt. A única coisa que eu já escondi foi o quanto eu te amo. Ela parecia à beira das lágrimas, claramente emocionada com sua própria atuação. Então ela voltou à realidade. Matt, a Kimberly anda mentindo sobre mim? Ela mordeu o lábio, lançando olhos marejados para mim. Kimberly, eu sei que você sempre teve ciúmes de mim. Você até quis me matar uma vez, mas agora você é casada. O Sr. Russell está te tratando mal? Ela cobriu a boca como se tivesse acabado de tropeçar em um escândalo. Eu a observava vomitar lixo com um olhar frio. Lucila intensificou a atuação, estendendo a mão para segurar a minha. Matthew a puxou para longe. Não toque nela. Lucila achava que ele estava protegendo ela. Seus lábios se curvaram. Não culpe a Kimberly, é meu... Ele a interrompeu, os olhos gelados. Estou falando com você, Lucila. Não toque na Kim. Lucila congelou. Ela observou enquanto Matthew me protegia atrás dele. Depois sinalizou para os seguranças. Um homem estrangeiro entrou, segurando as mãos de um par de gêmeos adoráveis. Eles olharam ao redor timidamente, mas, no momento em que viram Lucila, seus olhos se arregalaram. Eles tentaram correr até ela. Mãe! Mãe! Os olhos de Lucila se arregalaram. Ela gritou. Quem é sua mãe? Não me chame assim! Ela empurrou os gêmeos mestiços. Saiam daqui! Eu não conheço vocês! Os gêmeos começaram a chorar. Eles pareciam exatamente com Lucila quando ela se fazia de vítima. O homem falou em inglês quebrado. Lucy, como você pode fazer isso? Esses são nossos filhos. Lucila parecia estar perdendo a cabeça. Ela caiu de joelhos aos pés de Matthew. Matt, não é assim. Por favor, deixe-me explicar. Ela tentou se agarrar à perna dele, mas Matthew a chutou. Lucila cerrou os dentes e me lançou um olhar fulminante. Foi você? Você contou para o Matt? Você realmente é igual ao seu pai falecido. Vocês dois merecem morrer. Levantei a mão e dei um tapa no rosto dela. Diga isso de novo. Eu te desafio. Ela gritou. Eu digo, ouvi dizer que seu pai morreu, né? Ele dizer... Eu dei outro tapa nela. O rosto de Lucila já estava inchado. Os gêmeos tentaram proteger a mãe. Mulher má, não bata na mamãe. Lucila os ignorou e os empurrou para o lado. Ela voltou a inclinar a cabeça para o chão na frente de Matthew, lágrimas escorrendo pelo rosto. Matt, aquele homem foi um acidente. Fui drogada, não tive escolha. Eu te amo, sempre foi você. Matthew respirou fundo algumas vezes, mas falou comigo. Kim, me desculpe. Eu sabia pelo que ele estava se desculpando. Erika havia desabado no chão, olhando em silêncio e sem expressão para a reviravolta repentina dos acontecimentos. Lucila estava no exterior havia 10 anos, e os gêmeos pareciam ter uns 7 ou 8 anos. Eles pareciam próximos dela. Certamente não parecia um acidente. Tirem Lucila do país, ordenou Matthew. Levem-na para uma ilha deserta no Pacífico. Nunca mais quero vê-la. Lucila foi arrastada, atônita demais para reagir. Quanto a Erika, o divórcio a aguardava, seguido de uma viagem para a mesma ilha. Vendo a farsa acabar, esfreguei as têmporas. Cliff, vamos. Então ouvi um baque. Matthew estava ajoelhado, seus olhos vermelhos e injetados de sangue. Kim, no momento em que você chegou à família Calderon, eu já estava apaixonado por você. Desculpe por te fazer um número no meu desenho de esposa. Eu só queria ver se você realmente se importava comigo. Nunca acreditei que você realmente gostava do Clifford, mas eu sei que você me ama. Se isso for verdade, você pode me dar outra chance? Por favor, me dê mais uma chance. Desta vez é sua vez de fazer o sorteio. Matthew me entregou a sacola. Peguei, olhei para baixo e a joguei no chão. Todos os pedaços de papel dentro diziam Matthew. Um anel foi estendido. Pisei nas joias inestimáveis e as arrastei no chão sob meu calcanhar. Vendo-o congelar, eu bufei. Eu sabia. Não, me escute. Não vou. Balancei a cabeça e estendi a mão para Clifford. Ele pegou minha mão imediatamente e trocamos um sorriso. Quando olhei de volta para Matthew, seu rosto estava pálido, desprovido de toda a arrogância e travessura habituais. Não me chame mais de Kim. Não é apropriado. É isso. Estamos indo embora.
Virei as costas e saí com Clifford sem olhar para trás. Fim. Que Deus te abençoe.